Tá. Bom, gente, boa tarde. Me chamo Yuri. Eu sou psicólogo clínico, sou acompanhante terapêutico e sou especialista em psicologia hospitalar. Também atendi 2 anos aí no antigo Hospital do Progresso e Santa Catarina, acho que hoje já extintos, né? E foi o primeiro contato que eu tive com essa parte mais, vamos dizer assim, não clínica clássica, vamos dizer assim, dentro da faculdade e tal, né? A abordagem ali é uma abordagem breve, né? Visando muito as questões mais pontuais, enfim. E após isso, é interessante porque quando eu fiz esse curso, eu conheci uma pessoa que ela tinha um contato com... Aí eu já estou entrando na segunda parte. Como eu conheci o acompanhamento terapêutico, né? Eu conheci uma pessoa que hoje ela está na área e tudo, o Marcos conhece, não sei se alguns daqui conhecem, que se chama Vinícius Galvão. Vinícius Galvão, ele foi estagiário lá no CPPL, né, que é o Centro de Pesquisa e Psicanálise de Linguagem. E lá já dentro do CPPL, ele ouviu falar de Marcos Caú e do acompanhamento terapêutico, né? Eu nunca havia ouvido acompanhamento terapêutico, tido conhecimento, e a gente começou a falar a respeito. E eu estava... Por que a gente chegou nisso? A gente estava conversando muito sobre as diversas áreas de atuar no sofrimento das pessoas, né? E aí foi quando surgiu o acompanhamento terapêutico. E aí ele me falou de Marcos e a gente começou a conversar e tal. Quando nós nos encontrávamos, eu perguntava mais a respeito, até que ele me passou o contato, não foi, Marcos? Eu acho que eu entrei em contato com você primeiramente, né? Havia acabado de começar, acho que 1 mês e meio, 2. Eu acho que isso lá por volta de 2005, talvez, 2004. Eu me formei em 2007. Aí havia acabado de começar um curso. E esse curso, ele estava em andamento. E aí, como era um curso que tinha um limite de vagas, então eu não pude fazer esse curso. E através do contato com o Marcos, eu deixei o meu telefone e posteriormente eu fui tentando de alguma forma entender melhor o acompanhamento terapêutico. E a pessoa que tinham como referência, né, era Marcos Caú. E como referência mesmo de conhecimento prático, de conhecimento técnico, teórico. Então, eu comecei a mais uma vez entrar em contato com o Marcos para saber onde eu poderia adquirir os textos, bibliografia. E nesse segundo contato, o Marcos disse assim: vamos fazer o seguinte, venha, né, no consultório e vamos conversar sobre, para eu saber melhor o seu interesse, o que você está buscando, né, o que você quer. E aí, nesse contato lá no consultório com Marcos, Marcos primeiro me ouviu muito, né, para entender qual era o momento que eu estava dentro daquilo que eu queria. E após isso a gente foi conversando paralelamente ao curso, né, Marcos? E aí essa conversa paralela ao curso, eu não desgrudava. Eu acho que eu enchia o saco de Marcos uma vez por semana.
uma vez por semana eu ligava ali e tal, e era ligação, não era mensagem não. Eu acho que eu devo ter vencido pelo cansaço. Que ele chegou para mim, me lembro, e falou assim, olha, vem-te embora, a gente vai fazer aqui um estudo paralelo, né? Os dias que eu tenho disponíveis e os horários são esses. Topa, aquilo me deu né? Eu medroso do jeito que eu sou, eu quero muitas coisas, mas eu tenho muito medo, né? E aí, medroso do jeito que eu era, sou ainda, mas era mais, fui. E foi fantástico, assim, o processo foi fantástico, o processo de aquisição de conhecimento, né? Posso dizer que em vários momentos eu devo ter sido acompanhado, assim, sabe? Com certeza eu devo ter sido o acompanhado da história. E nesse processo todo eu fui me identificando com o fazer prático do acompanhante terapêutico. Fui me identificando, fui me interessando e a partir daí, então, ingressei no acompanhamento terapêutico, né? Então, assim, os estudos com Marcos foram evoluindo, foram avançando e nós, então, fomos construindo uma relação muito legal e muito verdadeira. Então começaram a surgir alguns pacientes em que Marcos atendia em consultório e ele identificava que teria o perfil para ter um acompanhante terapêutico. E eu confesso que eu tive muita sorte também por ser homem naquela época, que era algo que estava um pouco mais difícil de se conseguir ali à mão, assim, tão facilmente. E Marcos tinha esse dispositivo, vamos dizer assim. E a partir daí, então, a gente foi fazendo esse trabalho, não é? E eu também tendo a supervisão do trabalho. Então, assim, eu aprendia muito fazendo, mas aprendia muito mais sendo supervisionado, que era exatamente quando o Marcos ali, ele dava as diretrizes, dava os caminhos, dava as questões mais técnicas de atuação mesmo, prático, né? E fui desenvolvendo o feeling, né? Fui desenvolvendo o momento de estar com, de estar por e de não estar no acompanhamento terapêutico, né? Então, como a própria tem um dos textos que ele fala muito sobre isso, sobre o momento em que a gente faz por ele, faz com ele e deixa ele fazer, né? E eu posso dizer que pela experiência que eu vivi, que eu sofri com Marcos, várias vezes eu senti que ele também fez isso, né? Várias vezes ele foi, em vários momentos, o acompanhante terapêutico, o meu acompanhante terapêutico, né? E aí, a partir disso, a gente foi construindo esse caminho, né? Foi construindo esse caminho de supervisão e de profissão, né? Foi tão interessante que profissão mesmo, a primeira profissão que eu tive dentro da psicologia foi com acompanhamento terapêutico, e porque o outro era estágio, né? Tinha ali um valor, mas eu me sentia mais, assim, vamos dizer assim, autônomo já numa condição clínica, exercendo o acompanhamento terapêutico, falando com a família, organizando reuniões, né, debatendo a respeito do caso. Então isso me engrandeceu muito dentro da própria área da psicologia, né? Uma coisa que Marcos falava muito é que ele dizia que
à medida que a gente vai fazendo o acompanhamento terapêutico, à medida que a gente vai aprimorando mais a relação com os acompanhados, isso vai nos trazendo uma grande liberdade dentro do consultório, na clínica também, né? Nessa coisa relacional, né? O que eu sempre escutei de Marcos até hoje e que levo para mim é que a relação é que sustenta, né? Você pode ter toda a técnica, você pode ter toda a teoria, mas o que sustenta, né, um trabalho, o que sustenta um tratamento é a relação, a forma com a qual você está nessa relação com o outro, na forma com a qual você permite que esse outro também sinta você na relação. Então foi assim que eu conheci o acompanhamento terapêutico, né? E que cheguei, né, até a fonte aqui em Recife, né? Foi dessa forma. Após isso, já com uma experiência bem interessante, né, nessa prática do acompanhamento terapêutico, eu fiquei sabendo que iam abrir algumas seleções para residências terapêuticas, né, que a gente chama de RT. É um processo, a residência terapêutica ela é fruto de um processo, de uma política de deshospitalização, né, antimanicomial, né? E aí elas essas residências elas são sustentadas por 2 convênios, um convênio feito com o IMIP e outro convênio feito com o Hospital Santa Casa. E aí eu fiquei sabendo que teria essa seleção aí e me candidatei. E aí ao chegar na entrevista para realizar lá os testes, as avaliações, as conversas, é interessante que eu tinha 3 coordenadoras e uma de saúde mental. E é tão interessante que ela disse assim, olha, eu só lhe chamei por uma coisa, só por uma coisa que tem aqui no seu currículo, acompanhante terapêutico, né? Ela disse assim, olha, a gente não tem ninguém que tenha isso aqui, ninguém, e ela tem um conhecimento dentro da área da saúde mental, obviamente, tudo, uma vivência muito boa, ela atua muito dentro de hospitais, e ela disse assim, eu quero que você me conte algumas histórias de acompanhamento terapêutico que você vivenciou. Essa foi a minha seleção, né? E aí eu contei de todo o processo, de toda a vivência dentro do acompanhamento terapêutico, e ela disse assim, olha, o seu maior desafio na residência terapêutica vai ser se tornar AT dentro de uma residência terapêutica, né? Porque a residência terapêutica, ela é assim, ela é uma casa igual a minha, igual a de vocês, tem geladeira, tem fogão, tem televisão, tem talheres ali disponíveis. Ela é composta, ela é configurada com 4 cuidadores, que geralmente são técnicos de enfermagem, num regime de plantão de 12 por 36. Então, eles trabalham esse período, eles trabalham 12 horas e folgam 36. E são 4, e eu entraria como técnico de referência de 2 residências terapêuticas, certo? Cada residência, ela tem 8 moradores, né? A chamada tipo 1, que é de baixa complexidade. A tipo 2, podem ter mais, e os cuidadores, eles são enfermeiros, porque daí tem moradores acamados, né? E assim, o maior desafio é a gente começar a chamá-los de moradores, né? Aqueles que viveram 20 anos em hospitais psiquiátricos, 30 anos, muitos não viram mudança de moeda, mudança de governo, né? Altamente institucionalizados. Então, assim, o maior desafio também em tirar da instituição
é a gente se desinstitucionalizar internamente, enquanto pensamento, enquanto entendimento, né? E aí, enfim, a tipo 2, ela é assim, são moradores que acamados, que têm graves doenças e precisam de alguma manipulação mais técnica e que são os enfermeiros quem podem fazer. Enfim, como a gente chega, como então eu entro nessas residências, como eu chego nessas residências, né? Depois dessa entrevista em que ela pede para eu contar os casos, ela diz o seguinte: olha, você vai lá para o Hospital Psiquiátrico de Pernambuco, o HPP, que ficava em Boa Viagem, né? E você vai lá, você vai dar o seu expediente lá e você vai selecionar os futuros moradores, aqueles que você vai achar que tem uma aptidão que possa viver numa casa com tudo disponível na casa, sem restrições, né? As restrições aí de trânsito também na rua e tudo mais, né? Bom, lá fui eu. Só que no primeiro momento eu achei um pouco estranho, porque a seleção que era feita era uma seleção feita pelos próprios profissionais do hospital, aonde eu ficava numa sala e eles chegavam para mim. E aquilo foi me causando um certo incômodo, porque então não era eu quem estava selecionando, não era eu quem estava estabelecendo uma relação, eu estava fazendo ali um trabalho de convencimento, porque muitos não queriam ir. E nesse meio aí, nesse bolo, vamos dizer assim, porque fazíamos círculos de 10, né? Então, assim, em um dia, em um período, a gente avaliava facilmente 30, né? 30, anotava e tudo. E aquilo estava me incomodando muito, porque não seria dentro daquela sala que eu ia constituir uma relação mais, como é que eu posso dizer, mais genuína, mais... me fugiu a palavra, mas já espontânea, essa coisa, espontaneidade. E aí existia uma certa política do hospital que tinha que ser dessa forma. E aí, obviamente, a gente vai conversando com um e com outros e vai se percebendo que o que estavam colocando, né, nessas seleções, digamos que eram os mais problemáticos no sentido de que eles questionavam demais algumas questões dentro do hospital e o hospital queria se livrar primeiro desses, né? E aí, diante disso, eu lá falei com a minha coordenação, aí era a minha coordenação já pela equipe do IMIP, né? Essa coordenação já também montada pelo IMIP. E aí, algumas vezes, eu convidei a coordenação para participar desse processo seletivo, né? E várias vezes as reuniões, obviamente, ficavam muito truncadas, porque não acontecia. Eles não suportavam muito tempo, 5 minutos sentado, a gente falando. Eram pacientes muito residuais, né? Tinham pacientes que você via claramente que você conseguia estabelecer um entendimento e tinham outros que não, que você ia ter que constituir muito alguma ligação pela via do afeto, não da palavra propriamente dita, mas do afeto. Então, eu falei com a minha coordenadora e fiz um pedido para ela. Deixa eu entrar nos pavilhões, deixa eu passar um período dentro dos pavilhões, né? Ela disse: Uri, mas veja, tem a sua segurança, né? Tem a sua segurança, isso não é tão prudente. Eu disse: não, mas eu me responsabilizo, né? Mas deixa eu sentir como é lá dentro, deixa eu sentir como eles são lá dentro. Porque, com certeza, como eles são lá dentro,
eles são totalmente diferentes do que eles são aqui fora, né? E eu acho que isso, o acompanhamento terapêutico, ele traz também muito esse olhar, né? Ele traz um olhar, né, que a gente vai olhando para além do sintoma. E além do sintoma, acaba ficando, quando você vai tendo essas relações mais aproximadas, você vê de fato que é uma pessoa mesmo que tem determinados comprometimentos, né? Mas que não é o esquizofrênico, não é o psicótico, né? É algo para além disso. Bom, aí eu sei que isso foi para a direção do hospital e permitiram a minha entrada, né? Então eu entrei, obviamente, com muito medo, porque eu nunca havia experimentado essa experiência num pavilhão ter 40, 60, no pavilhão de baixo ter mais 30, enfim. E aí, qual foi a minha estratégia? A minha estratégia era a seguinte, era entrar no pátio e ficar parado, observando. E alguns começaram a se chegar, a me tocar, perguntar quem eu era, né? E alguns olhavam e encaravam assim, muito feio, morria de medo, mas eu me mantia ali, procurava não olhar nos olhos. E, claro, o coração batendo no pescoço, né? E tentando manter, porque era o primeiro momento. Então, obviamente que fizeram todo um bicho também, olha, você vai, mas a responsabilidade isso, enfim. Bom, eu fui, foi uma experiência fantástica, porque o que a gente encontra em termos afetivos por parte dessas pessoas, por parte de todo o grupo é fantástico. A forma com a qual eles demonstravam o afeto em bloco, tocando e com um jeito não muito peculiar, mas você sabia que era algo que era para lhe conhecer. E a partir daí, a gente foi intensificando isso. E o que começou a se aproximar de mim e a conversar comigo, eu comecei a conversar com ele. Então a gente foi estabelecendo uma conversa, foi estabelecendo uma relação. Toda a vez que eu ia no pavilhão dele, e ele foi me ajudando a selecionar futuros moradores. Ele foi me ajudando a selecionar futuros moradores, né? E aí obviamente, entrava lá no espaço dos médicos, eu ia ler o prontuário, eu lia o prontuário dele. Então eu fui começando a fazer essa seleção lá de dentro. Lá, vamos dizer assim, dentro do sintoma. Eu entrei no sintoma propriamente dito. E a partir desse universo, eu fui também me percebendo. Fui percebendo como isso poderia fluir em outros espaços. Em outros espaços. E a partir daí, foi acontecendo de uma forma em que eu me senti agora fazendo parte do processo de seleção, fazendo literalmente parte, e não assim, você sentado em uma sala e chegando o pessoal em manada e ali você selecionar, né? Então, daqui um pouco eu era conhecido como o Galego, né? Cadê o Galego? O Galego não vem hoje e tal, e o Galego? E o Galego que vai levar a gente para uma casa, que vai tirar a gente daqui e tal. E aí eu já fui começando a ser recebido com um cafezinho, né? Me ofereceram muito cigarro, me pediram cigarro,
que também é interessante, porque uma coisa fantástica que eu vi lá foi o diálogo. O diálogo não falado. Uma coisa que me marcou muito foi que eu estava num pavilhão e tinha um paciente lá com um copo de plástico cheio de café. E tinha um outro paciente, né, um outro hospitalizado, vamos dizer assim, estava num outro local. Aí um se aproximou do outro, ficaram encostados ombro com ombro na parede, um com cigarro e o outro com café. De repente, o que estava com café deu para o que estava com cigarro. E o que estava com cigarro deu o cigarro para ele. E começou a troca. Eu achei aquilo fantástico, né? Que é uma coisa que, inclusive, o próprio AT, as próprias leituras lá, as biografias, elas dizem que você não precisa estar falando necessariamente para que duas coisas estejam acontecendo dentro das pessoas, só no estar junto, né? Então, muitas vezes, eu sentia isso, senti na pele dentro dos pavilhões. Bom, só para não me alongar muito, então, a partir daí eu fiz a seleção de 2 residências terapêuticas, ou seja, eu selecionei 16, 8 de cada, e a partir daí a gente começou um processo de transição. Então, a gente já tinha então as reuniões sim na sala, reuniões bem difíceis, porque não eram todos organizados, mas eram muito afetivos, mas não eram organizados, né? Eu me lembro de uma reunião que eu estava fazendo, a gente estava conversando, um levantou, arrodeou e me deu um beijo no pescoço, assim, bem molhado, e um abraço por trás, e aí começou a algazarra e tal, e aí um já queria me defender e tal. Bom, coisas que só eles conseguem fazer assim de uma forma extremamente espontânea. Até que depois disso a gente foi para conhecer a residência terapêutica. E aí tinha a Kombi do hospital e eu pedia para ir na Kombi, porque também eu não podia ir na Kombi. Coisas que eu não entendi, né? Coisas que para mim, dentro de um processo de deshospitalização, de um resgate, né, de humanidade, eu não entendia que eu não podia ir junto com eles, já que eu me sentia um grupo deles, né? Eu já me sentia fazendo parte daquilo. Não, eu vou na Kombi. Não, vá no seu carro, né? Não, eu vou na Kombi e volto na Kombi. Não tem algum problema e tal? Bom, a orientação não é essa, mas é por sua conta. Sempre é assim, é por sua conta. Então, vamos lá. A gente foi. Foi uma coisa maravilhosa. Alguns deles choraram, se emocionaram, né? Perguntaram se algum dia eles iam perder essa casa, se algum dia eles iam voltar para o hospital. Eu deixei bem claro para eles que nunca mais eles iam voltar para o hospital, que o hospital, eles estavam saindo justamente porque o hospital estava fechando, né? E, enfim, foi um dia muito emocionante, um dia que eu me senti fazendo uma enorme diferença. Eu me senti fazendo parte de uma política muito, muito poderosa de desinstitucionalização, né? De resgate, né? de vida e tudo. E depois disso teve a mudança. E a mudança foi um dia de festa para muitos e um dia de grande tristeza para vários. De alguns, inclusive, se desorganizarem, de terem que... Depois a gente ficou sabendo que foram urgenciados e tudo, porque queriam ir, né? Mas também, infelizmente, não dava para levar todos. E aí o que a gente fazia? Como eram vários técnicos de referência que tinham sido selecionados, a gente começava então a trocar figurinhas, né? A gente trocava figurinhas,
a gente então ia indicando para outros colegas e tudo, mas que eles precisavam muito conhecer, né? Eles precisavam muito conhecer, eles precisavam muito se relacionar, porque o relacionamento é fundamental numa residência terapêutica. A gente tem uma pessoa aqui no grupo aí da gente, que é Marconi, ele está aqui acompanhando a gente, e Marconi foi um cara lá que foi o meu braço direito em várias residências terapêuticas. Ele entrou como ferista de cuidador, né? E se estabeleceu lá muito bem, muito bem. E ele fez também um curso de formação em AT, e hoje ele é AT de vários moradores de residência terapêutica. É interessante que algumas vezes, quando eu ia para a residência terapêutica, tinha paciente lá cozinhando, descascando mandioca, lavando o piso, cuidando da casa, porque Marconi botava o pessoal todinho para trabalhar. Olha, esse espaço aqui é de vocês, vamos cuidar do espaço que agora é de vocês, vamos lavar, olha a sujeira que está isso daí, não pode ficar assim, vamos cozinhar uma coisa diferente hoje. Então, assim, o acompanhante terapêutico, ele traz uma visão muito dinâmica das coisas. Ele promove esse desalojamento interno. E eu acho que esse foi um grande diferencial em residência terapêutica, né? A residência terapêutica, eu costumo dizer que, sobretudo, ela é oferta do espaço público de novo. É a gente ofertar o espaço público. É a gente oferecer o livre trânsito, né, entre a cidade e a sociedade. E uma coisa fantástica também, que eu me recordo, foi um dia eu até estava, não sei se eu estava em supervisão com o Marcos, a gente estava trocando conversas e tal. Teve um dia que eu inventei uma ida à praia, em Boa Viagem. Só que eram 8 para eu levar para a praia em Boa Viagem. E todos, como a grande maioria lá tem aposentadoria, tem BPC, benefício de prestação continuada, né? A grande maioria tinha. E aí a gente tinha uma opção de alugar um carro por R$100 para levar e trazer. Só que nesse dia eu fiz uma coisa diferente. Eu quis fazer, que era botar todo mundo dentro do ônibus, junto com o cuidador. Vamos de ônibus, e entrou uma ligação aqui. Vamos de ônibus e vamos ver o que dá, né? E assim, foi a maior loucura que eu já vi dentro de um ônibus da minha vida. Nunca me vi tão ansioso como eu me vi dentro daquele ônibus, mas foi fantástico. A gente foi para Boa Viagem. Uma coisa também que eu não gostava muito é de ir para praias desertas. Muita gente ia-se embora para Itamaracá, alugava a Kombi para ir para Itamaracá, pegava um canto bem deserto e ficavam lá. A gente ia para o centro de Boa Viagem, a gente ia ali para o Acaiaca, ali para o Portugal, né? A gente então levava isopor de cachorro quente, já feito pelos cuidadores, né? Levava litros e litros de refrigerante e ia-se embora fazer a farofa, que era fantástico. E era um processo fantástico, assim, porque de repente dava 1 a 2 horas, o pessoal vinha perguntar, né? O que ele tem? O que eles são? Aí a gente explicava, eu e outro cuidador, a gente explicava muito, né? Qual era o processo, o que a gente estava fazendo. Daqui a pouco, tinham pessoas de guarda-sóis tomando conta junto com a gente. Tomando conta. Ó, aquele ali está muito para lá. Ei, vem para cá, vem mais para cá, fica mais junto aqui da turma. Então, essa integração que a gente começou a sentir nos fez muito bem no depois, né? No depois.
a gente começou a se sentir mais a gente mesmo, porque tem umas sensações que o acompanhante terapêutico às vezes experimenta, que é a sensação da estranheza, de às vezes você está tão ligado a quem você está acompanhando, que você pode se sentir tão estranho quanto ele no ambiente, né? E a gente passava um pouco por essas sensações de estranheza, mas aí a gente tinha que se autoafirmar nessas sensações. Realmente a gente é diferente, mas não quer dizer que a gente não possa estar no mesmo espaço que aquela pessoa, né, está. Então, assim, a gente ia para shopping, uma vez fui chamado a atenção, porque eu fui com 4 moradores para o Vucu Vucu do centro da cidade, lá no Forte 5 Pontas, e porque eles queriam comprar CD, aquele CD de carrocinha que existia, R$5 e tal, eles queriam porque queriam comprar CDs. E a coordenadora achava que eu saía demais, eu não deveria sair tanto, porque é muito risco, porque a responsabilidade é a responsabilidade do IMIP, é a responsabilidade da Santa Casa, né? E eu estava saindo demais, né? E detalhe, eu estava saindo sem R$1 da instituição, sem R$1 do IMIP. Era tudo, era tudo do bolso da gente. E a gente foi pro Vucu Vucu, lá no 5 Pontas, e fomos lá e compramos os CDs. E aí, de repente, 2 quiseram ir numa loja mais à frente, e eu sempre marcava um ponto de referência. Caso a gente se perca, imediatamente a gente tem que ir para tal canto. Então, como era a estratégia? Eu não saía com 4 desorientados, eu saía com 2 orientados e 2 mais desorientados, que é aquele que vai na esquina ali e não sabe o caminho de volta, mas ele quer ir na esquina, ele quer comprar a Coca-Cola dele, ele quer comprar a broa dele e quer voltar, né? Então a gente fazia todo esse trabalho também de reasseguramento, de que é possível fazer e que nada vai dar errado, né? E evidentemente que a gente tem que bancar se der errado, né? A gente tem que também segurar a onda, né? E aí 2 quiseram comprar cueca, só que a loja de cueca ficava na outra rua, e o outro estava querendo escutar os CDs para ver se as músicas todas eram boas para ele poder levar. Se ele não gostasse de 2 músicas no CD, ele não levava. E aí tinha todo o processo de convencimento que, apesar de terem 10 músicas e 2 ele não gosta, 8 eram boas, 8 eram excelentes para ele gostava, ele dançava. E aí a gente fazia todo esse trabalho de convencimento. E, enfim, esses 2 das cuecas, eles simplesmente não souberam voltar, mesmo estando com um orientado. Eles não souberam voltar. E eu conheço o Vucu Vucu ali muito bem, eu vou ali desde sempre, e eu sabia onde era a loja de cueca. E aí eu fui na loja de cueca. Quando eu fui na loja de cueca, perguntei, falei das características, elas disseram, olha, teve um aqui que ficou meio alterado porque ele queria muito tomar caldo de cana e o outro queria experimentar a cueca. Então, eu sei de quem você está falando por causa dessa discussão. Então, eu tenho certeza, porque o que queria tomar caldo de cana convenceu o que queria experimentar a cueca a ir primeiro no caldo de cana e voltar. Eles devem estar no caldo de cana. Dito e feito, chega no caldo de cana, estavam no caldo de cana, tomando o caldo de cana, e o outro só falava da cueca. Eu sei que foi uma experiência fantástica de encontro e desencontros, encontros e desencontros, e riscos e ao mesmo tempo conquistas, né? E isso fica muito marcado porque o processo do acompanhamento terapêutico, eu acredito que ele é um processo em que a gente ou está 100% implicado com o outro, ou não vai acontecer.
Não vai acontecer porque a gente vai titubear na menor da hipótese, a gente vai titubear. Porque vai bater em alguma coisa que é nossa, em alguma impossibilidade que é nossa, em alguma dificuldade que é nossa. E aí a gente também tem que rever isso. A gente só pode, eu acredito, fazer determinadas ações, determinadas atitudes, sempre em conformidade com o outro, em negociação com o outro, né? E aí a gente passa pelo processo um pouco de finalização, porque senão, Marcos, eu não vou parar de falar não, meu amigo, que o que não falta é história, tá? Aí tem um processo, o Google Meet agora, ele só faz 1 hora. 1 hora, pois é, faltam 10 minutos. Ele já deu o sinal que ele vai parar. Aí eu queria perguntar às pessoas que estão aqui se a gente para ou se eu faço outro link e a gente volta para a gente discutir. Eu acho que... Veja, Marcos, eu acho que nesses 10 minutos eu consigo finalizar, que é o processo só de finalização nas RTs, e talvez faz uma nova chamada para perguntas, para dúvidas, alguma coisa. Pronto, então eu vou fazer um link novo e vou passar no WhatsApp do Continente e a gente entra de novo, tá? Tá. Termino então agora aqui, concluo. Então, são muitas e muitas histórias, né? Tem também histórias não tão interessantes, com morte de moradores, né? Mas aí por questões de saúde mesmo, vários já idosos e tudo, que a gente também sentiu muito e que a gente pôde também trabalhar muito bem o luto. A gente pôde trabalhar o luto com os pacientes mais graves, assim, sabe? Que foi também uma forma muito enriquecedora para toda a equipe e que uniu mais a gente, né? E aí, como eu finalizo o meu trabalho lá nas RTs? Eu finalizo o meu trabalho através de uma conversa com as coordenações. Por que uma conversa? Porque, infelizmente, a residência terapêutica, ela foi começando a se institucionalizar demais. A gente não tinha mais tanta liberdade como a gente tinha antes. Hoje em dia, eu não faria mais um passeio desse, como eu fiz há anos atrás. Ela se institucionalizou demais, e era muito mais cobrado para mim as questões administrativas. Eu estar no CAPS, eu fazer evoluções que a gente tem que fazer, era uma evolução por mês, isso começou a se intensificar, chegar até 5 por mês, então ia ter que fazer 16 evoluções vezes 5, né? Eu começava então a pegar conta de luz e conta de água e levar no IMIP para deixar as contas lá, então isso me tomava uma manhã ou uma tarde, as contas não chegavam no mesmo dia. Então, isso começou a impactar muito na minha clínica, a impactar muito na proposta primeira que eu acreditava, que é exatamente o resgate da história desses moradores. Mas o resgate da história através da circulação pela cidade, deles voltarem a existirem na cidade, e a existirem na consciência da sociedade, né? Serem vistos, né? Circularem isso. Então, eu estava sendo muito cobrado, não que eu não fazia, gente, eu fazia, mas isso foi se intensificando para todos os técnicos de referência. E isso me levou a ter um entendimento particular meu, que eles estavam prendendo muito mais a gente, né? As residências, elas começaram a ficar muito fechadas para eles receberem visitas, inclusive de familiares que tinham que ter autorização da coordenação.
Então, que casa é essa, que é sua casa, que você tem que ter uma autorização, inclusive agora para sair. Você tem que ter uma autorização para sair, né? Que casa é essa agora, que o cuidador ele tem que começar agora a usar crachá, né? Usava crachá, né? E agora começou-se a falar em fugir, né? Bom, você só foge de onde você está preso, talvez. Você só foge de onde eu tenho a custódia de você, né? Uma vez Marconi aí tem algumas histórias também de algumas saídas não informadas, mas que eles queriam se experimentar, né? Eu tenho um morador que ele saiu e ficou 3 dias desaparecido, mas ele foi ver uma antiga namorada. Ele não avisou, ele não tinha celular, mas ele não avisou. Ele ficou com medo que, se avisasse, não iam deixá-lo sair ou ele ia ter que sair acompanhado, de fato. Acredito que no primeiro, segundo, terceiro momento, acompanhado, supervisionado, né? Até para a gente também conhecer a namorada. Mas eu sei que quando ele voltou, teve todo um processo administrativo como se ele tivesse cometido um crime. Não escutaram primeiro ele, só foram escutá-lo depois. Por quê? Porque estavam muito mais preocupados com o que iam dizer aos órgãos que detêm o financeiro, a finança, do que a proposta em si de uma residência terapêutica. Então essas coisas elas foram impactando muito em mim, porque eu comecei a me tornar um secretário. Essa era a minha sensação, eu era um secretário, eu comecei a ser um funcionário do CAPS, eu vivia muito mais no CAPS, para pegar remédio, para levar remédio, porque o técnico de referência ele faz essa articulação da residência, do CAPS e do distrito sanitário, né? Então a gente marca as consultas de rotina, a gente vai lá no postinho, fala com a coordenação, com a direção do postinho, se apresenta, fala que tem uma casa, uma residência assim assado, a gente quer fazer os exames, né? A gente faz todo esse processo, mas é um processo natural que nós todos fazemos. Mas isso começou, então, a ter um diagrama, uma condição que me tirava completamente da clínica. A clínica não era mais cobrada. Né? E através disso, isso começou a se refletir. Isso começou a se refletir na casa. A gente teve pacientes, moradores, olha aí, eu falando pacientes, a gente teve moradores, como o Marconi também, sabe? Eu cito Marconi porque ele foi cuidador das minhas residências. A gente teve um grau de surto, de urgenciamento que a gente nunca tinha tido, pelo encerramento, pelo confinamento numa casa, em detrimento de uma segurança de sabe-se lá quem, né? E a pandemia, ela veio para mostrar que o confinamento, ele não trata ninguém, pelo contrário, né? Até os ditos normais ficaram aí com uns parafusos mais soltos, né? Então, devido a isso, devido a esse choque que eu comecei a ter, eu negociei a minha saída. Eu pedi para sair, né? E atenderam, e junto comigo saíram outras pessoas também, saíram inclusive alguns cuidadores também, porque ficou muito pesado para eles, porque era muito surto, tinha urgenciamento, 3 da madrugada, 2 da madrugada, a gente ter que levar no CEP, no Serviço de Emergência Psiquiátrica, para fazer urgenciamento. E isso a gente percebeu, a gente levava para os fóruns de saúde mental, né? Tinha uns fóruns a última sexta-feira, mas assim, são determinações que vinham de cima, né? E sobretudo a gente também é funcionário, então a gente tinha que atender algumas coisas, né? Então a gente não podia colocar no nosso carro por questões de segurança. O CAPS muitas vezes não tinha carro, então às vezes o morador ficava sem tomar medicação, porque o CAPS também não ia na casa mais por causa do carro, dividia
o carro com 2 CAPs. Então, eu queria colocar no meu carro e eu colocava no meu carro. E eu levava no CAPS. E o CAPS ligava porque eu estava levando trabalho para eles. Né? Então, enfim. É isso. Aí eu resolvi sair porque não ia dar muito certo, não. Ia entrar numa situação que ia ser intragável. Então, eu preferi, fiz todo o fechamento com todos eles e preferi encerrar. Bem, se Carla ou Daniele quiser fazer alguma pergunta a Yuri sobre toda a fala dele, sobre todo o processo, né? Fique à vontade. Pergunta não, mas eu quero dizer que eu estou adorando. Né? Ele contar da experiência dele nas casas, nas residências terapêuticas. Estou achando o máximo. Eu acho que todo acompanhante terapêutico deveria passar pelo menos um períodozinho em residência, porque é fantástico, de verdade. Eu lembro uma vez que a gente fez um churrasco, rapaz. A gente chamou a vizinhança para o churrasco, cada um levasse um tiquinho de coisa. Pense numa festa que foi. Só não podia entrar bebida. Aí a gente descobriu que o morador esvaziou uma garrafa de Coca-Cola, comprou uma cerveja, botou dentro e ele começou a ficar alegre. Mas enfim, são histórias muito legais, muito legais também. E que assim, só foram possíveis porque você estava no começo, né? No começo das residências, que hoje em dia talvez espontaneidade não possa ter mais. E assim, não eram todos também. Eu já tinha uma prática de sair com pacientes. Então, não eram todos que saíam de verdade. Muitos faziam o que tinham que ser feito, cuidava da saúde deles, cuidava dos exames deles, marcavam as consultas e a periodicidade ao CAPS e priu. Acabou. Tá o trabalho feito. Porque eles não eram AT. Eles foram contratados para serem técnicos de referência. Então, técnicos de referência é aquele que vai fazer o meio de campo entre o CAPS e o distrito sanitário. E solicitar o agenciamento se for o caso. Sim, Carla. Eu entrei na seleção. Fiz uma entrevista para a seleção para ser técnico de referência. Que massa. E assim, só tinha gente, quando se falava, ninguém falava nessa humanização. O que faz um técnico de referência? Leva para o CAPS, sabe quando perguntava o que fazia? Isso. Não, a gente leva para o médico, organiza as contas da casa, entendeu? Assim, essas coisas administrativas, ninguém falou, não que eu me recorde, na humanização mesmo, chegar para o paciente, chegar e conversar e saber como é que está com ninguém. Era tudo uma coisa bem... A coordenadora que me selecionou, que ela falou que ela queria um AT, ela conhecia do processo, ela já havia trabalhado em hospital. 6 meses depois, quando eu entrei, 6 meses depois, ela foi demitida. Por desentendimento, ela me falou isso. Ela me mandou um e-mail, por desentendimento, sobre o processo mesmo. Muitos técnicos de referência, eles nunca jantaram com os moradores. Não almoçavam, não comiam da mesma comida. Por mais que era... Sim, outra coisa interessante. Antigamente, eu trabalhei nos 2 convênios. Eu trabalhei no Santa Casa e trabalhei no IMIP. Né? E no Santa Casa, lá no início, a feira chegava pronta. Sabe o que é 5, 6 quilos de feijão apodrecer? Sabe por quê? Porque eles não comiam feijão. Não gostavam. E faltava outros alimentos, macarrão, arroz, faltava. Né? E eles não podiam fazer a própria feira deles. Isso já chegava pronto. Né? E o IMIP nunca foi assim. Então a gente tinha prestação de conta, a gente fazia uma lista, ia-se embora
e depois fazia a prestação de conta, com todos os itens, inclusive, né? Então iam dois carrinhos assim, e era um momento também muito, muito legal de circulação, de reapropriação da vida, porque quem é que não faz feira, né? Então, assim, e da outra parte não existia isso, era algo muito mais controlado, muito mais engessado. Então, assim, a impressão que dava é que é o seguinte, é desinstitucionalização só porque tirou do hospital maior, mas está indo para o hospital menor, que o controle é o mesmo. É o mesmo, né? Então, assim, eu tinha algumas ações que iam um pouco de encontro, porque isso colocava em exposição mesmo a minha coordenadora, não a que me selecionou, mas a coordenadora das residências, porque ela não entendia o que eu estava fazendo. Para que a necessidade de estar saindo? Né? Vai uma vez só no mês, tá bom demais. Uma vez só no mês, eles recebem uma vez só no mês. Vá por mim, rapaz. Não tem para quê. E você acha que passava lá na casa, Marconi está de prova. Eu cheguei a ter quase 6 meses sem uma coordenadora passar na minha residência, para saber como estão os meninos. De momento de crise, de urgenciamento, 1 da manhã, a gente não tem folha de ponto. Não sei se hoje já tem. A gente não tinha. A gente tinha um telefone do funcional. Então era 100% sobre aviso. Então 1 da manhã eu atendia lá, Yuri, urgenciamento. Olha, venha porque aqui o bicho tá pegando. Eu ia me embora 1 da manhã. E 1 da manhã eu ia ligando para minha coordenação para deixá-la ciente. E é o seguinte, quanto mais você responsabilizar pessoas nesse trabalho, porque é uma equipe, melhor. Não fique só para você. Isso eu aprendi. Não fique só para você. Responsabilize as pessoas. Né? Então, era difícil também, porque o entendimento era um entendimento de hospital. O entendimento de alguns gestores ainda era hospitalar. Totalmente hospitalar. Vá lá, segure, né? Segure, veja o que você possa fazer. E, enfim, qualquer coisa a gente interna, pelo menos... A gente já garante, mas não dizer o que garante. Talvez garantisse o meu final de semana, né? Entendeu? A gente não podia viajar. A gente não podia passar um final de semana longe de Recife, num momento em que as coisas não estivessem estáveis. E aí tem uma pessoa que diz também que quem quer trabalhar com saúde mental não procure querer ter sua vida tão organizadinha assim, né? Porque o sintoma, quando ele vai aparecer, a crise quando vai aparecer, ela não vai aparecer no horário comercial, só de segunda a sexta, das 8 às 18. Vai aparecer quando tiver que aparecer, né? E a saúde mental, ela desorganiza. Se você não entender o que você está fazendo nesse processo, ela desorganiza. Né? Ela desorganiza. Várias vezes eu me sentia muito desorganizado, eu não sabia lidar. Né? Tem uma pessoa que me falava muito isso. Você não sabia lidar. Você não sabe muito lidar com os imprevistos. Você tem que parar com isso. Sabe? Tem que entender que você está dentro... E aí eu fui entendendo isso à medida que eu fui vivenciando. Né? E aí realmente ficou um disparate muito grande, da antiga residência para a nova residência. Muito grande. Uma coisa que eu digo aqui, nunca se morreu tanto paciente em residência terapêutica como vem morrendo aí nos últimos 5 anos. Nunca se morreu tanto.
Mas tem uma causa, você sabe o porquê disso? Veja, o que eu sei, eu tenho contato com vários cuidadores, mas o que eu sei é que o próprio cuidado com a marcação, com os exames periódicos, isso já não está como estava antes. Porque a própria política, ela já capengou muito. Infelizmente, a própria política, ela já capengou demais. Hoje é difícil. Por exemplo, para você ter uma ideia, eu não posso fazer visita em nenhuma das minhas residências. Putz. Marconi está de prova. Não posso. A coordenação, que ainda é ela me ligou escondido na semana passada para me fazer uma chamada de vídeo com os moradores. Porque eles queriam muito falar comigo. Uhum. Entendeu? A gente tem um morador lá que ele gosta muito de karatê. Ele luta karatê imaginário. Mas ele luta dele suar, se lavar. Mas ele luta karatê imaginário. É fantástico. E você fala com ele fala com você normalmente, mas ele volta pro karatê dele. Tá lutando. Tá lutando. Um belo dia eu levei um kimono. Né? Marconi conhece ele. Levei um kimono. Pois teve um dia lá que ele ficou de kimono, eu fiquei de kimono e nós dois lutando karatê. E ele me dando aula, lutando karatê lá. Então, assim, eu fazia alguns movimentos, não é que mas eu tinha um entendimento mais flexível da coisa. Mais flexível. E muitas vezes isso fazia com que, às vezes, entendia o seguinte: Yuri, você potencializa, você potencializa. Né? Nesse caso, você está potencializando. Não estou potencializando. O camarada quer ir, ele quer ir aliviar as questões masculinas dele. Quer ir numa casa, né, da luz vermelha. Não pode, não podia. Não podia, por causa do risco. Tem risco? Tem. Claro que tem. Mas ele pode estar numa casa com um talher à vontade. Pode estar numa casa com um talher à vontade. Onde alguns cuidadores, na hora de dormir, iam dormir com a porta fechada do quarto deles. E eles circulavam pela casa. Né? Mas às vezes o camarada se aliviar, isso repercute na casa de um outro jeito. Então, esses convencimentos que a gente tem que sentar, que a gente tem que explicar, entendeu? E aí a gente fazia comparativo mesmo. Vê a casa de fulana, vê como é que tá a bomba. Sempre vou trazer Marconi. Marconi tá de prova, vinha morador de outra casa para ficar na casa da gente, para passar o dia. Para sair, para pegar a caroninha na saída. Então, mudou, o processo mudou, o entendimento mudou. E eu não mudei. Esse é o problema, eu não mudei, eu não me adaptei. Eu ia ficar extremamente satisfeito, isso ia refletir com certeza no meu fazer prático, entendeu? E isso ia refletir com eles também. Importante demais essa experiência, tá vendo? Valeu demais. Um dia a coordenadora chegava lá, um morador tocando guitarra, ele comprou uma guitarra, mas como é que ele compra uma guitarra de 200 e tantos reais? Como é que você deixa, Yuri? Amor, o dinheiro é de quem? Mas como é que a gente vai prestar conta disso? É a guitarra dele. Marconi conhece, Ronaldo, é a guitarra dele. Ele quer tocar guitarra. Por que ele não pode tocar guitarra na casa dele? O que contradiz muita coisa, porque assim, quando a gente vai ler, né, é que assim, realmente é uma casa. Qual é a diferença da residência terapêutica? Qual é a funcionalidade também
da residência, é as pessoas deixarem sair da instituição para ter uma casa, um lar. Né? Quando você procura, você vai ler, mas parece que não tem nada a ver. Não, mas aí na prática você tem que atender um monte de coisas. Um monte de exigências que são das pessoas lá de cima, que tem uma certa política. Né? A gente tem, acho que, mais de 52 residências terapêuticas. Mais de 52 a gente tem. Eu nunca vi, por exemplo, um político apertando a mão de alguém na inauguração de uma residência terapêutica. Apertar a mão, sabe por quê? Doido não dá voto. Né? Doido tem que estar escondido. Né? Não tem vontade, ele não sabe o que ele quer. E aí esse aqui é a grande questão. O outro lá queria convencer o outro que, em vez de provar a cueca, vamos tomar um caldo de cana. Ele queria isso. Graças, talvez, ao caldo de cana que eu encontrei eles. E aí? Né? Então, assim, é esse processo também que vai nascendo, né? Deles irem sentindo o mundo, as coisas. Pô, que bom que o cara quer, que bom que ele quer uma guitarra, mas se é no hospital, bora almoçar? Não, não vou não. Agora é hora de almoçar. Não, não quero agora não. Bora, rapaz, vamos almoçar. Ó, tá ficando agressivo. Aí o que faz? Dá uma injeção nele e bota ele para dormir. Só porque ele não queria almoçar naquela hora. É assim que é feito. Por quê? Ou você funciona em manada, de uma forma totalmente igual, ou então não dá certo. Lá, por exemplo, Marconi também sabe disso. Lá na residência, cada um almoça a hora que quer. Agora a comida vai estar lá. Comida ninguém vai servir, não. Ninguém vai servir para você, não. Evidentemente que tem outros que têm as dificuldades, a gente servia. A gente ensinava, derramava tudo no chão. Tinha um que engasgava. Tem um que engasga, né, mais idoso e tal. Então tinha todo um cuidado com ele, inclusive os próprios moradores. E é tão interessante que eles vão começando a desempenhar papéis dentro da residência. É fantástico isso. Você vai identificando que eles vão desempenhando papéis. Tem um que vai ficar mais na cozinha, que curte mais a cozinha. Tem outro que vai encher o saco com limpeza. Entendeu? Aí tem outro que é mais da bagunça. Uma vez, esse que comprou uma guitarra, ele comprou um videogame. E aí qual era a briga em casa? Que ele queria jogar videogame e só tinha uma televisão. Vamos negociar, só que o outro tem um noveleiro de mão cheia. É a hora da novela dele, se tocar na televisão é briga. Ele escondia o controle. Escondia. Então veja, não há nada de loucura nisso. Não há nada de loucura. São diversas vontades atuando ali. Como a gente vai entrar nisso tudo é o que vai ser o diferencial. Agora, pode virar uma coisa totalmente desproporcional por uma pequena coisa? Pode, mas aí que a gente tem que entender o processo. Cheguei para ele e falei assim: Ronaldo, a situação é a seguinte, tu tem dinheiro, ele não tem nada. Tu tem dinheiro, tu recebe e recebe bem, não é verdade? É verdade. A gente vai fazer o seguinte: você não comprou videogame? Comprou. Você vai juntar e vai comprar uma televisão. Bora comprar uma televisão? Bora. O que ele fez? Comprou a televisão. Aí ele tem guitarra, tem videogame, tem televisão. Aí tem o outro que vai lá e fala assim: deixa eu jogar teu videogame. Deixa eu jogar um pouquinho. E aí não deixa, tem ciúme. E aí já vem pra tu, pra te falar: olha, ele não deixa eu jogar, eu queria tanto jogar. Ronaldo, jogue com ele, ensine ele, rapaz. E é todo esse processo que a gente vai fazendo. Mas é a dinâmica de uma família mesmo, né? Os filhos. E essa intermediação, quase que esse ego auxiliar em alguns momentos, né, Marcos? Vai fazendo os entendimentos, vai emprestando o raciocínio de um para o outro. Não é? Vai se emprestando para o outro também. E às vezes vai comprando briga também, né? E é assim mesmo. Era assim. Só que nem tudo são flores também, né? Nem tudo são flores. Tem
tem N situações. Tem a parte pesada mesmo. Tem a parte pesada, né? Tem a parte pesada de você ser ameaçada. Nunca sofri violência. Em 7 anos de residência terapêutica, nunca sofri violência, nunca. Já fui ameaçado várias vezes. Várias. Mas nunca sofri violência. Vou falar uma coisa interessante. Trabalhei, né, sob a tutela de Yuri Itubino, né, na residência terapêutica do ENIP. Foi uma escola, né? Foi minha primeira experiência com manejo com saúde mental. E posteriormente eu voltei, né, retornei já para trabalhar como acompanhante terapêutico. E eu lembro que na reunião, né, que eu tive com uma TR, ela veio com essas regras aí lá de cima, como o Yuri bem frisou, dizendo que eu não podia fazer acompanhamento no meu carro, que não podia isso, não podia fazer aquilo. E eu estava disposto a declinar, mas a minha condição é que o acompanhamento seria sim no meu carro, porque o carro faz parte da minha clínica, e vai na frente, tá? Não vai atrás, porque a história da saúde mental e dentro da própria institucionalização, ele coloca a pessoa lá atrás do carro, lá atrás da ambulância, lá atrás do camburão, lá atrás do Uber, lá atrás do táxi. E dentro do meu carro ele vai na frente, coloca o cinto, a gente vai conversando. Então já foi logo assim. Falei, não abro mão. Olha, então você fala lá com a direção, porque a minha condição para começar com o acompanhamento terapêutico vai no meu carro, do meu lado. Eu não preciso colocar uma terceira pessoa, no caso, toda hora um motorista de Uber, de táxi, até porque eles têm direito também a sigilo quando precisarem. Então foi todo um processo e ainda bem, né, para minha sorte, e ainda bem que conseguimos chegar num acordo e todo acompanhamento eu faço sim no meu carro. Mas mesmo assim eu sei que o TR não tem não pode levar no carro de jeito nenhum. Então isso foi isso que me chamou muita atenção, né? Só uma observação, quem pagava o acompanhamento terapêutico? Eles que pagam o acompanhamento terapêutico, porque é um serviço como outro qualquer, e é um direito que eles também têm, né? O morador, então, né, Marcos? O morador mesmo que paga o meu acompanhamento terapêutico. Acabar com a individualidade. É luta. É acabar com a individualidade. É luta, cara. É luta, é resistência. E o trabalho do acompanhante terapêutico numa residência terapêutica, eu acredito que 99,9%, mais alguns 9 aí, ele está no processo de desinstitucionalização mesmo, tá? Ali a gente o tempo todo está promovendo essa tão difícil desinstitucionalização. Então, é um trabalho difícil, porque você tem que estar resistindo, tem que ter todo o jogo de cintura para lidar com essas questões. Mas é muito interessante mesmo. Eu sei, né, como testemunha, pelo tudo que você passou lá dentro, né? E aí a gente vai se virando do jeito que pode aqui também. É isso, gente. Algo mais? Pensei que eu ia falar menos, mas se for lembrar de história, tem muita. Eu tenho uma pergunta. A gente não se conhece. Acho que a gente se conhece, Yuri? Meu nome é Demétrio, sou de Brasília. A gente tem a Dani aí também, que é de Brasília também. Eu não sei se a Dani vai concordar, mas como eu não acompanho a questão das residências terapêuticas em Recife, eu queria perguntar para ver se eu entendi bem, né? As residências terapêuticas são gerenciadas por um prestador de serviço privado que recebe dinheiro do governo. Isso. E parece que num primeiro momento foi feito com autonomia para o negócio dar certo. Isso. E aí, num segundo momento, seja por conveniência política, seja por mudança, né, de gestão política, né, houve uma mudança para um outro prestador de serviço e parece que nesse processo o conhecimento acumulado foi abandonado
E aí vem as implicações, aí, inclusive, que a gente vê o impacto moralista, né, higienista, né, controle dos corpos, controle da subjetividade, né, o que pode, né, um regime disciplinar, né, o que é permitido a um morador na sua própria casa fazer ou não fazer, né, não é uma moradia, né? Não é. Está longe de ser. E assim, Demetrios, o que acontece? Quando começou a se esvaziar os hospitais, ou a reduzir muito a população dos hospitais, o que a gente mais escutava das coordenações é que a gente não podia deixar acontecer nada que viesse à tona. Quando eu digo nada, algo ruim. Exemplo, você pega o seu morador, Demetrios, e vai passear no parque aí de Brasília. Vamos supor que você está a 1 quilômetro do parque de Brasília, tá certo? E aí, de repente, você vai andando com ele e o seu morador ele é atropelado. Tá? Só que o que acontece? O impacto disso, do ponto de vista político, para o projeto, ele é imenso. Tanto que, qual era a ordem que tinha aqui no CEP, no Serviço de Emergência Psiquiátrica? Eu acredito que ainda tem essa ordem, que é o seguinte: se um morador de residência terapêutica bater no CEP, no Serviço de Emergência Psiquiátrica, automaticamente a coordenação do CEP ela tem que avisar a coordenação de saúde mental. Por que tem que avisar? Porque é o seguinte: bom, se você está levando o seu morador para o CEP, é porque o projeto de vocês não dá certo. Vamos voltar tudinho para o hospital. Como eu soube disso, eu vou lhe dizer como. Tinha um morador meu, que ele foi no CEP, porque ele soube que um amigo dele, que lá do mesmo hospital, da onde os dois saíram, o amigo dele estava em atendimento no CEP. Ele soube porque eram 3, 4 casas. Aí ele soube. E ele foi lá no CEP. A ligação que eu recebo é o seguinte, porque ele se identificou, ele é bem orientado, muito bem orientado. Aí ele se identificou, o nome dele e tudo, e falou: vim ver fulano, que fulano está aqui. E você é da onde? Ele disse: não, eu sou da residência, é número, né? Eu sou da residência 9. A residência aqui de Casa Amarela. É aqui atrás ali da Ferreira Costa, bem pertinho mesmo. De Casa Amarela. E aí o que acontece? Chegou lá, ele se identificou, ele disse de onde era a residência. Eu recebo uma ligação 10 minutos depois. Eu recebo essa ligação. Yuri, eu posso saber o que fulano está fazendo lá no CEPES e você não está sabendo disso? É assim. Mas veja, ela não recebeu a ligação da coordenação. Ela recebeu a ligação da superiora dela. Tá? O CEP ligou para a superiora dela, que ligou para ela, que ela ligou para mim. Vá lá buscá-lo imediatamente. Peraí, ele não está em surto porque ninguém me comunicou, e como eu ia muito nas casas, eu estava acompanhando o processo. Ele não estava desorganizado para ele ir bater no CEP. Quando a gente foi ver, não, eu vim visitar, vim ver como é que ele estava. Assim a gente vai ficando sabendo, sabe, Demetrios? E aí depois, o que ela me explicou? Ela me explicou exatamente: Yuri, todos estão de olho na nossa política, torcendo para que dê errado, para retornar todo o modelo manicomial, porque é briga com gente muito grande. Eu ouvi dizer que, eu não sei se é verdade isso, mas aqui só entre a gente eu ouvi dizer que era uma média de 1.000 e pouco por leito ocupado que um paciente gerava. Até 2.000 e tanto por leito ocupado. Imagina você fechar hospitais psiquiátricos, manicômios. Quanto você não está gerando de prejuízo. Não só para eles, mas eu acredito que para o governo também, em termos de arrecadação, não sei como é que funciona. Porque o dinheiro que se pagava no hospital, por cada pessoa, né, vai para a residência terapêutica. No que fechou do hospital.
deixou de pagar lá no hospital, então paga para a residência, vai para manter a residência terapêutica. Pois é. Aí, lógico que vão querer mais, e é R$ 1.000 e poucos, né? Eu tô falando isso, que eu participei, mas eu não tô... Não, mas é ótimo, cara. Ajuda muito. É ótimo. Mas eu vejo por essa linha, porque eu passei por isso. Ninguém me chamou. Entende, Demetrios? Eu passei por essas coisas, cara. E me passaram essas informações. Me passaram. Eu fiquei pensando, né, sobre tudo que você trouxe aí, Yuri, que em algum nível, né, o seu trabalho passa por uma experiência de acompanhamento terapêutico em grupo, né, que é o meu tema de pesquisa. E aí eu fico pensando assim, você tem essa veia aí de escrever, ou você, como os 99% dos ATs que guardam a sua experiência, 7 chaves, e não compartilha, né? Eu estou falando isso porque, assim, é uma provocação, né? Esse tipo de experiência precisa ser publicado, registrado. Demetrios, eu para escrever, eu tenho 2 mãos esquerdas. Mas você é canhoto, então, né? Escreve 2 vezes rápido. Deveria escrever, concordo com você. Tem muita experiência muito boa, muito mesmo. Deveria escrever, cara, mas eu não tenho nem a didática para isso. Talvez eu ainda tenha que estudar muito a respeito para poder produzir de uma forma mais organizada. Último comentário que eu queria fazer, Yuri, o que mais me assusta, né, é porque o Frantz Fanon, ele influenciou inclusive o Basaglia, né? E quando eu olho assim, né, tanto o Basaglia quanto o Fanon, eles têm uma trajetória que ultrapassa, né, a atuação em saúde mental. Eles tiveram uma atuação política muito forte, né? Os dois eram comunistas, né? No caso do Fanon, ele pegou em armas, né, para defender o fim do domínio francês sobre a Argélia. E quando o Fanon ele foi diretor de um hospital argelino, ele incluiu essas atividades de lazer, né, e uma das denúncias que fizeram contra ele seria uma alegação de uma fuga coletiva dos pacientes, e o diretor também não estava lá para resolver isso, né? E depois da denúncia, de uns 30 minutos, o povo voltou de um jogo de futebol, né? Foi o médico e os moradores do hospital jogar bola, né? E aí quando a gente pensa que isso aconteceu em 60, e aí você traz uma experiência que, pelo que entendi, aconteceu nos últimos 10 anos, né? 10, 15 anos, a gente vê assim, que a mentalidade dos profissionais, burocratas, né? Tem um impacto direto no fazer, né? Total. E aí eu fico pensando que, em última instância, o que a gente chama, né, de trabalho em saúde mental, política de saúde no Brasil ainda é amadora, né? Porque os gestores, eles não sabem sobre o que estão fazendo, né? Então, a gestão das residências terapêuticas pode ficar a cargo de qualquer instituição privada, e aí, cara, tira da cabeça, né? Assim, controle dos corpos, o que é permitido, o que é proibido, né? O cara comprou uma guitarra, não pode, né? E fala de justificar a aquisição de uma guitarra como se aquela pessoa não tivesse direito de dispor do próprio dinheiro, né? Sim. Isso tudo é muito assustador, né? Pensar que nós vivemos no século XX, né? No século XX que enfrentamos os mesmos dilemas de 60 anos atrás, né? E outra coisa que é interessante, essa coisa do dinheiro, você vê que quando você tira pacientes de longa permanência de hospitais psiquiátricos, os pacientes que têm algum tipo de renda, seja BPC, seja alguma aposentadoria, porém ele não tem família, tem pacientes que saíram com mais de 40 mil, 50 mil reais, só para vocês terem uma ideia. Os que têm família e têm renda, saiu sem nada, um centavo. Da gente, inclusive, Marconi está de prova, da gente ir para o Ministério Público solicitar o cartão ou o bloqueio do cartão do BPC, para a família poder aparecer.
Então, a gente vai entrando por outras vertentes que a gente precisa de outros apoios também, Demetrios, que vai ficando um pouco difícil, né? É aquela coisa, a gente tem que ter, para a gente realizar um sonho, a nossa equipe ela tem que sonhar junto o mesmo sonho, de uma certa forma, não é? Então assim, eu não posso só ir lá, dou o meu horário de trabalho, faço uma visita, tá tudo bem? Tá tudo bem. E os meninos, como é que estão? Não, estão bem, tá jóia. Obrigado, tchau. Qualquer coisa me liga. E o resto eu tô no celular, à disposição. Né? Mas veja, qual é a situação? Vão ligar pro cuidador e falar assim, Yuri, teve aí? Teve. E aí? Não, ele já passou por aqui, tá tudo em ordem. Ah, tá certo. Pronto, esse era o controle. Muitas vezes esse era o controle. Você ter uma coordenação direta que ficar 6 meses sem ir na sua residência para ver, né? De você levar uma vez e ela ser recebida assim, cadê você que nunca mais apareceu? Quanto tempo que eu não lhe vejo? Dos moradores receber assim. Então isso é o maior sintoma dessa coisa de que é um pouco de depositar mesmo. Ah, deixa agora, o negócio é teu e eu fico em uma outra esfera não implicada no processo. Não implicada no processo. Né? Não eram todas as coordenações. Tinha coordenação fantástica. Fantástica de verdade. De propor coisas, de criar coisas, de incomodar mesmo, no sentido assim, às vezes a casa muito parada, vamos fazer um jardim aqui, pessoal, um jardim com um cano de PVC, vamos tentar trazer ofício, né? O ofício, não necessariamente o trabalho, mas algo que faça com que você, né, produza alguma coisa, elabore algo, né? Não só ficar solto a um ócio, deitado no chão da casa o dia todo fumando ou tomando café. Né? Também isso não é tratar. Talvez o cara tá ali, não tá me incomodando, não tá me enchendo o saco, eu vou mexer em vespeira? Vou nada, deixa ele ali, garanto o meu final de semana, garanto o meu dia, tá tudo certo. Mas isso não é tratar, isso é reprodução do modelo anterior. Capitalista. Não é? Essa é a situação. Né? Enfim, é isso, gente. E aí, Marcos? Muito bom lhe ouvir. Ainda bem que você não mudou e saiu. Pois é. Tem que sair, ou eu saía, meu amigo, ou eu ia preso. Gente, vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa a ele? Não, só reafirmar o que eu já falei, que eu adorei, foi super produtivo, valeu demais saber da experiência dele e até pra gente, como orientação mesmo, né? E é pra gente parar ele falando e a gente lembra de algumas coisas que aconteceram também, só que a minha clínica é toda particular, não tive a oportunidade de trabalhar, né, com... Mas se você tiver a oportunidade de entrar, entre. Vale a pena entrar. Entre para você ter essa relação mais direta com os moradores. Essa relação mais direta. Porque a gente... Carla é uma grande acompanhante terapêutica. Eu já soube. Carla é. Já soube. E assim, sabe, Carla? Você aprende muito mais na convivência com o psicótico, com o esquizofrênico, no dia a dia, como é o entendimento deles, muito mais do que a gente já vê no livro. Surreal, assim, a experiência e a carga também que eles depositam. Às vezes você sai, assim, de uma conversa totalmente esgotado. Parece que foi sugado subjetivamente, sabe? Né? Mas eu digo, é fantástico, vale. Porque se você souber lidar, eu não soube lidar, eu não tive
cintura de bambolê. Tá? Mas quem tiver cintura de bambolê, consegue. Valeu mesmo, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. O que eu acho interessante, que hoje também, né, nós trabalhamos juntos, é essa questão de jogar tudo na condição do morador, na psicopatologia, seja lá qual for, em coisas que é do cotidiano, que é de uma normalidade, tipo, recentemente houve uma briga numa residência por conta de roupas, que um ameaçou jogar as roupas do outro fora, aí houve um desentendimento, chegaram às vias de fato, um pegou o cabo de vassoura, quebrou nas costas do outro, o outro pegou um copo e tacou um copo na cabeça do outro, e aí chega para mim a notícia, olha, não vai ter acompanhamento não. Está cancelando acompanhamento. Por quê? Não, porque o morador brigou. Tá, brigou por quê? Não, porque está muito desorientado, isso cuidador falando, tá? Desculpa, cuidador falando. Não, está muito desorientado, muito agitado, estão achando que está girando. Girando é uma gíria no meio da residência de alguém que está entrando em crise, né? Está girando, está para girar. Eu disse, eu só vi uma situação de alguém que teve ameaça de ter suas roupas jogadas fora, que reagiu, né? Como em outro caso, um pegou a caneca do outro de café. Cara, eu também não gostaria que ninguém pegasse a minha caneca preferida de café, de repente que eu ganhei de presente. Ó, não mexe na minha caneca de café, enfim. Então, é muito mais fácil, né? Muito mais prático colocar tudo na conta do louco, né? E aí a gente passa pelo tão falado, né, conhecido estigma da loucura, né? Então, está sempre ali transitando. E o acompanhante está ali sempre para buscar essa visão e tentar promover de alguma forma, com essa cintura de bambolê, que o bem frisou, essa tal dessa desinstitucionalização e colocar de uma forma, porque é algo que vem, né, desse resquício dos hospitais, né? Aí você vê que o cuidador, você vai ver os cuidadores, 90 e tantos % dos cuidadores vieram dos hospitais, foram reaproveitados. Então, tem uma visão engessada desse modelo hospitalocêntrico, né? Então, e quando entra um ser estranho ali, com as ideias meio que é distinta em relação ao pensamento, a gente sempre enfrenta uma rejeição, uma pressão que vem do cuidador, do TR, de todo mundo, só que a gente vai insistindo porque eu faço acompanhamento, assim, 40% dos meus acompanhados são em residência terapêutica, e eu me amarro a fazer isso, porque realmente eu me sinto até mais útil, né, em poder sair com eles, né, colocá-los no carro, deixá-los escolher para onde querem ir, como querem fazer o programa, né? Chega, você vai sair, vai à praia, aí a cuidadora fala, olha, não, ele não vai à praia não, por quê? Porque tá nublado. Aí eu tenho que explicar que a relação dele com a praia é diferente da minha relação com a praia, da sua relação com a praia, que ele está pouco se lixando se tem sol ou não. Então, é todo um processo que a gente vai enfrentando cotidianamente, mas eu confesso para vocês que é muito prazeroso fazer acompanhamento terapêutico em residência terapêutica. Não sei até quando, né? Porque o cerco vai, as pressões vão aumentando, mas enquanto for possível, estaremos lá, firme e forte. Vou ligar aqui. É isso, gente. Ok, gente. Yuri, obrigado. Foi muito bom ouvir. Eu que agradeço, Marcos. Eu que agradeço do fundo do coração. Muito bom mesmo. Você sabe que você é a peça-chave em tudo, né? E você é um querido também, meu coração. Obrigado. Um abraço. Tchau, gente. Foi ótimo. Daniele, Demetrios, Tchau, tchau. Marcos.